Muito boa tarde a todos, anfitriões e anfitriãs, empresários, investidores do setor de aluguel de imóveis. Hoje eu tenho aqui à tarde o nosso convidado especial é Hilton Noviski. O Hilton é sócio fundador da BNB aqui, empresa que atua com aluguel de curta temporada em São José dos Campos. Ele daqui a pouco vai explicar mais como funciona a empresa, como funciona o BNB aqui. E a gente está ao vivo aqui para o nosso... Estamos ao vivo nada, estamos gravando aqui no nosso podcast Smart Host, mas também, se você quiser ver trechos dessa entrevista, você pode acessar o nosso canal Smart Host no YouTube ou também o nosso Instagram, @MárcioRBras. Hilton, boa tarde, seja muito bem-vindo, te agradeço aí no meio dessa confusão toda, dessa crise, você está aqui com a gente. Boa tarde, Márcio. Eu que agradeço a oportunidade da gente trocar essa ideia e também divulgar informações para agregar valor no trabalho de outras pessoas, né? Eu gosto muito de compartilhar as experiências, eu ganho muito com isso e acredito que as pessoas podem ganhar também. Muito legal, muito obrigado, Hilton. Hilton, aqui no nosso programa, um dos objetivos aqui do podcast Smart Hosts é inspirar, né? A gente contar a história de quem começou a trabalhar com aluguel de imóveis, de quem está nessa jornada, seja como empresário ou com o seu próprio imóvel, alugando um único imóvel que seja, é contar histórias, contar experiências de pessoas que passaram por essa fase inicial ali, que às vezes a pessoa fica ali no bloqueio e não começa. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco como é que começa a sua história aí com o aluguel de imóveis, como que você resolveu fundar a BNB aqui. Conta um pouquinho aí sobre como você chegou nesse momento até aqui. Bom, eu sou corretor de imóveis e atuo no mercado imobiliário da forma convencional, vamos dizer assim, né? Necessidade do mercado, num primeiro momento, do seguinte: muita gente falando assim, eu não vou mais alugar o meu apartamento porque não compensa, né? Pensando no aluguel tradicional, né? E vi muitos imóveis acabarem fechados ou a pessoa colocar à venda porque ela entendia que colocar o dinheiro na poupança era mais rentável do que alugar um imóvel, né? Então, eu comecei a procurar alternativas. Eu falei, poxa, o mercado ele sempre é dinâmico, né? O mercado não para, as soluções aparecem, né? E comecei a ver em outras regiões, né, e até gente de outros países falando que estava ganhando muito dinheiro com o aluguel por temporada, né? Eu falei, poxa, aí pode ser uma solução, pode ser o nicho que faltava que as pessoas estão buscando, né? Comecei a pesquisar mais sobre o assunto e vi que era uma opção rentável. Porém, a maior parte, quando se fala de aluguel por temporada, é locais turísticos, né? Locais ou grandes capitais que tem um fluxo de turistas muito grande. A nossa cidade aqui, São José dos Campos, é uma cidade de aproximadamente 700 mil habitantes, então não é uma cidade pequena, mas não é um polo turístico. A gente não tem nenhum atrativo turístico aqui na região, né? Mas é um polo industrial, né? Aqui tem muitas indústrias, universidades e tudo mais. E aí as pessoas, e eu mesmo tive essa dúvida no início, poxa, aluguel por temporada é um negócio lá para Campos do Jordão, nas montanhas ou no litoral. Aqui em São José dos Campos tem mercado, né? E eu, então, comecei a pesquisar e a estudar o mercado aqui de São José dos Campos e vi que aqui nós temos um bom potencial, né? Talvez não seja um potencial tão grande, né? Não se ganhe tanto dinheiro quanto nas cidades turísticas, né? Quanto um aluguel de uma chácara, de uma casa de campo, ou mesmo de um apartamento na praia, pensando no valor da diária especificamente. Mas a São José dos Campos tem um fluxo constante de turismo de negócio. As Uhum. pessoas vêm trabalhar na cidade, né? E muitas vezes ela precisa de uma hospedagem para uma semana, 15 dias, 10 dias, tudo, e ela não quer ficar no hotel, seja
pela questão de valores, ou seja, porque ela quer uma coisa um pouco mais impessoal, ela quer poder fazer a própria comida, ela quer ter uma vida um pouco mais parecida com o que ela tem na casa dela, né? E aí eu enxerguei que esse é o nosso mercado, né? E comecei, então, montei um plano de negócio e comecei a divulgar que a gente faz a administração, né, de imóveis no Airbnb e Booking, Alugue Temporada, né? Basicamente essas 3 plataformas que a gente tem trabalhado, né? Mas o Airbnb aqui é 95% do movimento, né? Então, esse é até a maior dificuldade que eu tenho neste negócio é convencer as pessoas, os proprietários, que São José dos Campos é um mercado para isso, né? Temos tido alguns apartamentos antes dessa crise, obviamente, que nós estamos passando agora, né? Mas a gente estava tendo bastante sucesso justamente com alguns apartamentos, fazendo locação para estudantes e pessoas que vêm trabalhar em São José com uma diária, com uma locação média aí de 5 a 10 dias, que era a maioria dos casos aqui, né? O perfil da locação. Sensacional, Wilton. E Novisk, né? Você prefere, o pessoal te conhece mais como Novisk, né? Mas Tanto os faz. dois Não, nomes tá aqui informal. são, Então tá são bom. complicados. É que eu comecei te chamando de Hilton já há algum tempo e agora está aqui na minha cabeça, mas eu vou te chamar de Novisk. Novisk, super interessante o ponto que você trouxe, porque muitas pessoas que não estão no mercado típico de aluguel de temporada ou tradicional, como é a praia, como é litoral, como é uma grande cidade, talvez, eles acreditam que talvez o Airbnb, o aluguel de curta temporada, não exista naquela cidade. E essa foi uma das minhas surpresas no começo, quando eu comecei a trabalhar com aluguel de curta temporada. Estou numa capital, numa cidade grande, Brasília, mas eu não fazia ideia de quais eram os motivos que traziam as pessoas para Brasília. Eu conhecia alguns, né? O pessoal vinha trabalhar no Congresso Nacional, vinha trabalhar basicamente para o governo, e assim, depois que eu comecei a trabalhar com aluguel de curta temporada, surgiu um universo toda uma percepção nova a respeito de o que trazia as pessoas para Brasília. Então vem gente para formatura, vem gente casar na igreja aqui, vem gente fazer tratamento médico. Então assim, a dinâmica da minha cidade eu era completamente desconhecida. E é super interessante você trazer isso, porque eu acho que a questão na sua cidade tem hotel, as pessoas viajam para a sua cidade, então é possível que você tenha assim um mercado aí de locação para curta temporada. Ou, por exemplo, também era muito comum as repúblicas para estudantes, né? Muitas repúblicas acabaram se adaptando e se transformando e virando, né? Você até citou aí aluguel para estudantes. Aqui também em Brasília, muita gente veio fazer concurso. Então, assim, são diversos mercados que foram surgindo em função aí do crescimento de plataformas como o Airbnb. É muito legal que você traz o depoimento de alguém que não está numa grande cidade, não está na praia, né? Eu acho muito interessante que trazer a sua percepção. Inclusive, nós estávamos tendo bastante sucesso também com um imóvel que a gente estava administrando em Guaratinguetá, fica a uns 80 quilômetros aqui de São José dos Campos. Mas Guaratinguetá é uma cidade pequena, podemos dizer que é pequena, em torno aí de 100 mil habitantes, que para o estado de São Paulo é uma cidade pequena, acho que até menos, uns 80 mil deve ser. E também não tem atrativo turístico nenhum. É próximo à Aparecida do Norte, né? Que essa, assim, o turismo religioso é muito forte, vizinha Aparecida do Norte. Mas aí os proprietários falam, mas se eu depender só de Aparecida, não vou ganhar dinheiro. E não é verdade, que também tem... lá tem uma escola militar, então tem muitos militares que, em trânsito, preferem alugar um apartamento fora do quartel do que ele ter a hospedagem do quartel. Também representantes comerciais que às vezes vão desenvolver um trabalho
ali na região e precisam ficar 4, 5 dias. E como eu falei, não só a gente pensava que a questão do preço em relação ao preço de hotel fosse significativa, mas não é o que determina, não é o fator determinante. Às vezes você pode ter uma locação até um pouco mais cara que o hotel, mas a pessoa que busca um apartamento, uma casa, ela está buscando outras coisas além do preço. Como eu disse, ela quer fazer a própria comida, ou ela quer receber amigos, ela quer ter uma vida mais próxima ao normal como ela teria na casa dela, né? Então, Exato. é um mercado. O que eu acho importante é você entender esse mercado antes de iniciar, para que você atenda a expectativa dessas pessoas. Esse foi um trabalho que a gente fez bastante interessante aqui em São José dos Campos. Beleza, que tem turismo de negócio aqui, a gente sabe que tem, por conta da Embraer, da General Motors, da Johnson, né, das grandes indústrias que tem aqui. Aqui nós temos hotéis de bom nível, né, de boa categoria na cidade, então fluxo de pessoas para a cidade tem. Agora, essas pessoas que vêm aqui, elas buscam o quê? Esse eu acho que é o trabalho que precisa ser feito antes, né, para que a pessoa tenha algum sucesso com o imóvel dela, né, que é atender essa expectativa, né? Legal. E eu já quero te fazer uma pergunta a respeito disso, mas vou fazer uma parte ainda sobre a questão ainda dos mercados, Noviski, porque é o seguinte, embora alguns mercados não sejam tão famosos ou tradicionais para o aluguel de temporada, justamente por eles não serem tão tradicionais que pode se revelar uma oportunidade. Por exemplo, um dos alunos que participa do nosso treinamento, ele estava comentando que ele foi a primeira pessoa a criar um Airbnb na cidade dele. E assim, se você olhar a cidade dele, é pequena, não é tão pequena, uma cidade de 300, 400 mil habitantes, tinha 30, 40 Airbnbs. Então, assim, um mercado bastante restrito e que, talvez como mercado não seja tão grande assim, mas, sobre o ponto de vista individual, pode ser um negócio lucrativo. E é claro que não é bala de prata, não quer dizer que vai funcionar em todo o mercado, não vai funcionar para todos os imóveis, é algo que precisa ser avaliado. Né? Eu tenho até algumas considerações sobre isso, mas eu quero hoje ouvir a sua opinião. Você falou aí sobre a importância de, antes de colocar o seu imóvel, a pessoa entender o mercado. Vocês, aí em São José dos Campos, como é que vocês fizeram esse exercício ou como você recomenda para os seus clientes fazer esse exercício de conhecer o mercado antes de se lançar a colocar um imóvel no aluguel de temporada? Não é um trabalho fácil, né? Eu sempre falo, sempre disse para todos os meus clientes que é necessário entender que locação, seja ela locação de temporada, ou seja, a locação tradicional, a locação de um ponto comercial, de um escritório, isso é um negócio. Como todo negócio, existem riscos envolvidos, né? E você precisa tomar ações para diminuir, para mitigar esses riscos, né? Então, esse trabalho de você identificar quem é o seu cliente, né, é elaborar um plano de negócio conforme o Sebrae, conforme as instituições aí que incentivam o empreendedorismo ensinam, né? Quem é a pessoa que vai para a sua cidade? Ela vai buscando o quê? Ela vai lá para fazer negócio? Se ela vai para fazer negócio, ter internet, ter uma mesa de trabalho no apartamento é uma coisa importante, pode fazer a diferença, né? Se é um local de turismo religioso, como é a Aparecida do Norte aqui, por exemplo, talvez a internet em um local de trabalho já não faça tanta diferença, né? Uma coisa que a gente percebeu observando reclamações de outras hospedagens em outras cidades, né? Eu procurei cidades como Campinas, aqui no estado de São Paulo, como Ribeirão Preto, o que as pessoas que se hospedavam pelo Airbnb nessa cidade, o que elas colocavam de reclamações nas hospedagens, né? Eu acho que esse é o exercício
importante, né? Ver o que as pessoas reclamam de outras hospedagens para que você, então, tente ter no seu imóvel, ou, como é o caso, eu não tenho nenhum imóvel meu, eu administro o imóvel dos outros. Então, eu coloco sempre como sugestão. Olha, Sim. por exemplo, eu tenho um apartamento que a gente administra aqui que não tem internet, não tem Wi-Fi. O proprietário é um apartamento num bairro nobre, um apartamento procurado, que é um estúdio, e algumas vezes o proprietário achou que a internet era um gasto desnecessário para ele, que o gasto é dele, né? Assim, então a gente fez um trabalho aqui de mostrar, olha quantas recusas eu tive de pessoas que consultaram para alocar o seu apartamento e não alugaram porque não tinha Wi-Fi. Aí, até ele enxergar que, poxa, o Wi-Fi é necessário. A partir do momento que colocou, mudou o negócio, né? Porque é uma característica das pessoas que vêm aqui para a cidade. Elas vêm a trabalho, então ela precisa de uma boa internet para ela trabalhar do apartamento, para ela se comunicar, né? Então, esse trabalho de você ver o que as pessoas reclamam, né? Eu acho que poderia, quem está iniciando, poderia começar por aí, acessar imóveis da sua cidade ou de cidades de características similares e observar o que existe de reclamação, né? Com relação à hospedagem. Fora do óbvio, né? Aquelas questões de limpeza, de decoração e tudo, que isso é fundamental em todos, né? Mas buscar itens específicos, né?